Aqueles que estão em pé podem se assentar. Nós temos algum tempo ainda, gostaríamos de compartilhar a palavra do Senhor. Temos alguns minutos para isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Deixasse aí aberto, né? Daqui a pouco nós vamos usar o texto. Meu objetivo nesta manhã aqui, em compartilhar a palavra, é falar um pouco a respeito da vida além da pandemia. É verdade que a pandemia ainda não acabou, né? Tem vírus circulando, tem pessoas morrendo, etc. Tem lugares que há uma onda que está, né, retornando. Mas eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, a vida além da pandemia. Quer dizer, mesmo dentro da pandemia, há uma vida que precisa ser vivida, né? E quando a pandemia terminar, mais ainda, né? Sem nenhum bloqueio, sem nenhuma restrição. E para isso eu gostaria de lembrar aos irmãos, refletir aqui juntos, alguns aspectos negativos que essa pandemia trouxe. Tem trazido, né? Em verdade. Não tenho a preocupação aqui de fazer uma lista longa ou completa, nem dos aspectos negativos, nem dos aspectos positivos, mas pontuar alguma coisa que eu creio que é significativo para a nossa memória, né? Para relembrar a nossa memória. Os primeiros pontos que eu quero colocar aqui de efeitos negativos é que, infelizmente, a pandemia trouxe a perda de muitas vidas, e muitas mesmo, né? Só no Brasil, até hoje, nós temos um número de 145 mil pessoas que faleceram por conta dessa Covid-19. Além disso, nós temos as pessoas que perderam a saúde nesse período, sem contar também aqueles que morreram por outros motivos, né? Mas muita gente perdeu a saúde e não recuperou totalmente ainda essa saúde por causa de consequências que essa pandemia trouxe, né? Outro tipo de perda, muitas pessoas perderam seus empregos e ainda não puderam reaver ou receber um novo emprego, ou alcançar um novo emprego. Perderam negócios, empresas, né? Perderam oportunidades de crescer, estavam se preparando, fazendo tudo para crescer nos primeiros meses do ano e tudo foi por água abaixo. Houve um empobrecimento geral. Ainda que nós já tomamos conhecimento de que mais de 1 milhão de empresas fecharam no Brasil nesse período, mas um outro tanto de 1 milhão se abriu novamente. Muitas pessoas abriram microempresas, pequenas empresas. Então tem havido uma gangorra, né? Uma perda, mas ao mesmo tempo novas empresas. Só que são empresas pequenas que estão começando e carecem de serem alimentadas e fortalecidas, o que não é nada fácil, ainda dentro desse período de economia muito frágil, né? Muito fraca no nosso país, para não falar das nações. Então, empobrecimento geral. E por último, no meu ponto aqui as relações que antes eram presenciais passaram obrigatoriamente por relações virtuais. Isso é negativo, porque você deixou de ter um relacionamento entre famílias, entre familiares, amigos, até no trabalho, né? Passou a fazer um trabalho de forma virtual, à distância. Então, faz parte desse aspecto negativo que a pandemia trouxe, infelizmente. Vou pontuar aqui uns pontos, alguns efeitos positivos que nós podemos pensar. O primeiro é que isto permitiu que a própria medicina tivesse um crescimento. Há áreas da medicina, especialmente essa área da infectologia, né? Ela teve a oportunidade de crescer. Muitos pesquisadores em ação, muito trabalho aí,
porque a medicina não sabia como lidar com esse vírus. E até hoje tem dificuldade, né? Você vê que nenhuma vacina ainda foi disponibilizada para o povo. Então, de qualquer maneira, esta situação de necessidade permitiu que a medicina trabalhasse para que houvesse um crescimento, um avanço. Isso é bom, infelizmente, por uma situação que nós não gostaríamos de ter vivido, né? Outra coisa que cresceu nesse período é a própria tecnologia. Todas as empresas e setores que trabalham com tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia, foram acionados para se virar, dar um jeito, criar novas formas de detectar as coisas, de ajudar a medicina a fazer exames mais rápidos, equipamentos que eram produzidos apenas por um segmento, né, de empresas, abriu-se empresas, fecharam-se linhas de produção para fabricar determinada coisa e abriu-se novas linhas para fabricar instrumentos, respiradores e outros equipamentos para poder atender às necessidades impostas pela pandemia. Então, a tecnologia também tem se beneficiado dessa situação. Outro ponto positivo que eu vejo é que houve uma adaptação, né, a novas formas de trabalho e de educação. Ainda que o trabalho à distância pela internet não é uma novidade, ele já acontecia, né, mas educação à distância também acontecia, porém, as famílias não estavam acostumadas a isso, né? O número de pessoas que passaram a trabalhar a partir da sua própria casa, né, foi muito grande, nada comparado ao que havia antes da pandemia. E as famílias tiveram que se dar um jeito, né, de poder educar os seus filhos através daquilo que as escolas disponibilizaram, né, de conteúdo, de programas, de tarefas via internet, via plataforma educacional. Então, essa foi uma coisa positiva, ainda que com dificuldades, né, e nem todas as famílias puderam ter esse privilégio por causa da falta de internet. Há lugares que não tem internet fácil, né? Então essas pessoas tiveram dificuldade. Outro aspecto importante é que novos hábitos e rotinas foram estabelecidos em cima daqueles que já existiam, mas que a pandemia impediu você de desenvolver. E as pessoas estão descobrindo novos hábitos e rotinas na vida mais saudáveis, mais econômicas, né, do que tinham antes. Então, isso é positivo. Eles vão descobrir que você pode continuar vivendo e vivendo relativamente bem, com novos hábitos, novas rotinas de vida, da sua família, né, do seu ir e vir, etc., e assim por diante. Então, a vida não acabou, né, por causa disso. Outro ponto importante é que houve um desenvolvimento ou novas formas que a criatividade encontrou para vencer a pandemia. Se a pandemia te impedia de fazer algumas coisas que você fazia antes, você foi obrigado a achar meios, né? De uma maneira ou outra, as pessoas precisaram lançar mão de criatividade. Assim, as empresas, os pequenos empresários, né, as famílias como um todo mundo se uniu para que não sucumbisse diante dessa pandemia, por um lado, mas por outro lado tivesse formas de continuar vivendo ou sobrevivendo, né? Seja na questão alimentar, seja na questão dos medicamentos, seja na questão do trabalho, enfim, nas relações sociais, do cuidado com as outras pessoas. Teve que lançar mão de novos recursos, novas formas. Isso é o exercício da criatividade humana, né? E as pessoas descobriram que elas tinham outras maneiras e outras ferramentas, outras formas de fazer as coisas que agora a pandemia os impedia de fazer. Isso é o exercício da criatividade. Uma outra coisa importante que eu vi aqui, de efeito positivo, é que a vida pública, que era intensa na sociedade,
se transferiu para o espaço privado da casa e da família. Não todos, mas muita gente, logo de manhã, o pai ia para um destino, a mãe para o outro e os filhos para a escola, e só se viam à noite. Com a pandemia isso acabou. O pai e a mãe passaram a trabalhar de casa, quando podiam, quando não podiam, ficaram em casa assim mesmo, né? Pelo menos os primeiros meses, e os filhos não podiam mais ir à escola. Até agora a situação ainda está pendente, né, do retorno das crianças às escolas, e tiveram que fazer tudo de casa, né? Tomavam as refeições, todo mundo tomava as refeições fora de casa. Então havia uma pequena participação, pequeno trabalho, né, de cozinha dentro de casa. E isso mudou radicalmente. Tiveram que aprender a fazer isso de maneira completamente nova. Então, a vida ocorria no espaço público e a vida não parou de existir, mas agora ela está concentrada no espaço da casa e da família. Isso é uma coisa boa, porque as pessoas aprenderam ou tiveram conflitos, né? Soubemos de tantas pessoas que tiveram conflitos familiares, porque não se entendiam bem, vivendo 24 horas juntos debaixo do mesmo teto. Não é fácil, né? Mas a pandemia empurrou a família novamente para dentro do lar. E por último, eu quero destacar aqui o desenvolvimento das relações virtuais. Ou seja, antes da pandemia, você tinha a internet, você tinha as redes sociais e assim por diante. Como eu disse, havia trabalho feito no sistema home office, né? E também educação à distância. Só que isso cresceu por imposição da pandemia. Então, nós tivemos que aprender a desenvolver novas relações virtuais, e não apenas a sociedade, de modo geral, as famílias, mas também a igreja. Eu acredito que um número muito pequeno de igrejas, né, antes da pandemia, tinha realmente um trabalho pelas redes sociais ou os seus cultos de forma virtual. Nós tínhamos, mas era muito no início, né? Muita gente não fazia isso. E tiveram que fazer, ou faz isso, ou usa as redes sociais, ou usa mais a internet, ou então vão permanecer completamente longe, né? Sem comunicação. Então, isso foi positivo também. Aí vem a minha pergunta, que eu acho que é a pergunta também de todos nós. Pastor, e a igreja, como é que fica no meio disso? No meio dessa pandemia? Não acabou. Como é que a igreja fica? A igreja tem permanecido, mas como é que ela fica daqui para frente? Até terminar a pandemia e depois? Bom, eu gostaria de ler um texto e pedir ajuda, né, ao apóstolo Paulo, nesta manhã, que escreveu a carta aos Filipenses. E aqui Paulo tem uma recomendação, que ainda que ele tenha feito isso há quase 2000 anos atrás, para os cristãos que estão na cidade de Filipos, ela vale perfeitamente para nós hoje, no século 21. E é essa recomendação que eu quero ler para você, como resposta a essa pergunta. E como fica a igreja nesta presente situação? Hoje é uma pandemia, um problema de saúde. Amanhã pode haver uma crise mundial por outra razão, que não seja de saúde necessariamente, né? Outros motivos, conflitos sociais, conflitos armados, sei lá. Enfim, de qualquer forma, vamos ler esse texto então, de Filipenses capítulo 3, verso 12 ao verso 16. Acompanhe comigo, se você puder aí, abra a sua Bíblia e vamos lá. Verso 12. Não que já a tenha alcançado, a vida eterna, a perfeição, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, ou somos chamados à perfeição, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Mas andemos segundo ou de acordo com o que já alcançamos. Só até aqui. Quero destacar alguns pontos desse texto. Ele é muito rico e daria a chance de falarmos diversas coisas aqui, mas o tempo não nos permite. Então eu quero me concentrar num aspecto. Porém, eu vou pontuar algumas coisas que o apóstolo Paulo fala aqui de muito importante. A primeira é que ele diz que como cristão, o chamado que Jesus fez a ele para conhecer, se unir a Jesus e andar no caminho da salvação, ele tinha uma atitude muito clara e muito firme. E era isso que ele estava passando para os cristãos lá da cidade de Filipos. Ele disse, olha, eu prossigo para conquistar ou para alcançar aquilo que Jesus colocou à minha disposição e pelo qual eu fui alcançado, eu fui chamado. É isso que diz o versículo 12, na segunda metade do verso 12, e na primeira metade do versículo 14. Eu fui chamado, então eu prossigo para alcançar, eu prossigo para avançar, eu não paro no meio do caminho, eu vou até o fim. Jesus me chamou e Ele morreu, Ele empenhou a sua vida por mim, para que isso pudesse ser possível. Então, quem sou eu de abraçar e depois parar no meio do caminho? É isso que Paulo está falando. Então ele tinha uma atitude muito clara, eu prossigo, eu vou em frente. A outra atitude que ele diz é, eu ando num processo, no meu dia a dia, eu aprendi, Paulo está dizendo, no meu dia a dia eu aprendi a fazer o seguinte, eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam, para que elas não me detenham, não me prendam, não me retardam de alguma maneira, não me bloqueiem no caminho. Eu vou esquecendo as coisas que ficaram para trás. Se eu tiver que perdoar alguém porque eu fui prejudicado, ou eu fui magoado, ou estou ressentido, eu perdoo, porque eu não vou ficar preso com essas coisas. Se há alguma injustiça contra mim, eu perdoo. Se eu tenho que resolver porque eu cometi uma injustiça ou uma falta com alguém, eu vou lá e peço perdão. Eu acerto as contas. Se eu estou devendo para alguém, eu vou lá e acerto. Não deixo nada que possa me prejudicar ou prejudicar o meu testemunho como servo de Deus ou serva de Deus. Não é? Paulo procura acertar e avançar. Em outro lugar do Novo Testamento, ele diz, tenham paz, tanto quanto possível, se depender de você. Tenham paz com todos. Então, este processo de andar no dia a dia, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Então, Paulo não apenas esquecia as coisas que para trás ficam, zerando, não ficando devendo nada para ninguém, mas ele avançava. Ele procurava entender pelo Espírito Santo o que é que estava diante dele, aonde ele devia caminhar, aonde ele devia avançar, no que ele devia crescer, o que precisava ser desenvolvido na vida dele enquanto servo de Jesus. É essa atitude que Paulo tinha. Agora, o que achei mais interessante nessa atitude de Paulo é que ela reflete uma atitude de Jesus. Jesus tinha essa atitude de esquecer as coisas que para trás ficavam e de avançar nas coisas que estavam diante dele. E eu vou te mostrar aonde está isso. Hebreus capítulo 12, versículo 12, versículo 1 a 3. Hebreus, se você for olhar aí um pouquinho para frente, você chega na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3.
o autor da carta diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, olha o embaraço aí, ó, as coisas que impedem, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse é o nosso assunto aqui. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia ou a afronta, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores e não desfaleceu no caminho, não voltou atrás, não abdicou de fazer a vontade do Pai, e assim por diante. Então é esse espírito, essa atitude que estava presente em Jesus o tempo todo, que foi para Jerusalém sabendo que ele ia ser preso e passar por todo aquele flagelo, todo aquele sofrimento, ele não abriu mão. Depois da ceia foi no jardim de Getsêmani, orou, suou gotas de sangue e disse ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como Tu queres. E ele ainda repreendeu os discípulos, dizendo: olha, vocês já estão dormindo, permaneçam comigo em oração, vigiem comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No coração de Jesus ele estava pronto, mas a sua natureza humana era fraca. E ele não queria falhar em nenhum momento, coisa alguma com o Pai e com aqueles que o esperavam para a salvação. Esse é o espírito que havia em Jesus. E Paulo está falando: eu ando da mesma maneira que Jesus andou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. E por final, Paulo diz no versículo 16: andemos de acordo com o que já alcançamos. Glória a Deus por isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente anda segundo aquilo que a gente já alcançou? Bom, primeiro seria bom fazer uma reflexão do que é que nós temos alcançado antes da pandemia, durante a pandemia e o que vem depois, já que o título da minha palavra aqui é A Vida Além da Pandemia. O que é que você tem alcançado? Talvez você possa: eu perdi várias coisas da pandemia, mas talvez você precisa refletir melhor, dizer: você deve ter ganhado algumas coisas da pandemia. Você descobriu que você pode viver numa situação de tamanha exceção, que atingiu toda a sociedade, e continuar vivo, continuar sobrevivendo, continuar mantendo sua casa, pagando suas contas, continuar com saúde, continuar fazendo aquilo que como cristão, a pandemia de fato não nos impediu. Me responda uma coisa, vocês que estão aqui, aqueles que estão em suas casas, o que é que a pandemia te impediu de fazer como cristão? Eu posso responder por mim. A única coisa que a pandemia me impediu é de estar presente com a maioria dos meus irmãos, com a maioria da igreja, presente no mesmo lugar. E não foi em todo o tempo. Mas a pandemia não me impediu de continuar tendo a minha fé, a esperança. Não me atingiu, não me impediu de deixar de crer no Senhor, de ler a palavra, de orar, de buscar ao Senhor, de ouvir a voz do Espírito, de ser edificado na palavra,
não me impediu de ouvir outros servos e servas de Deus ministrando a palavra, orando. Não me impediu de receber as bênçãos provenientes das orações dos irmãos e de outras pessoas que oraram por mim. E não impediu de você ser abençoado ou abençoada pela oração de outros irmãos e irmãs. Os céus não ficaram impedidos por causa da pandemia de trazer as bênçãos dos céus, as bênçãos do reino, as bênçãos do coração do Pai ao coração do seu povo. Amados, não tem pandemia que impeça isso, não. Não tem pandemia que quebre a força do teu espírito. Não tem pandemia que quebre a força da tua fé. Não tem pandemia que quebre a força da convicção que você tem em Jesus. Para não esticar muito, não tem pandemia que impeça a tua comunhão com o doce e glorioso Espírito Santo. Porque simplesmente Ele habita em você. E mesmo que você tenha passado pela Covid, na sua casa, ou hospitalizado porque os sintomas eram mais fortes, o Espírito Santo continuou com você ali naquele lugar. As orações do povo de Deus continuaram a dar força e graça para que você pudesse se restabelecer. E todos aqueles que eram servos e servas de Deus, e que nesse período passaram pela Covid, e tiveram problemas mais graves, e não conseguiram voltar para sua casa, e morreram, não pela Covid, mas pelas consequências, né? Problemas respiratórios, e assim outros aspectos, né? Às vezes a pessoa tinha já uma comorbidade, né? Uma enfermidade crônica, e foram recolhidos, ainda que isso causou tristeza e abalo às famílias, tenha causado tristeza, o Senhor esteve no controle. Aprove ao Senhor recolher, porque o tempo do recolhimento de cada um é determinado pelo Senhor, e não por um vírus que você não tem controle sobre ele. Se você pensa isso, precisa repensar o seu pensamento. Como é que pode um homem, uma mulher resgatado para viver no reino de Deus, a vida eterna, na glória do reino eterno, ser surpreendido por um vírus que você não vê, não conhece, não sabe como atua, e morrer por causa desse vírus? Você não tenha dúvida, que o Pai está com você. Mas se aprove ao Pai recolher, glória a Deus por isso. Vai haver choro, vai haver luto, vai haver sentimentos, como em qualquer outra situação, não é? Então, o que é que você tem alcançado em Cristo Jesus? O que é que você tem conquistado em Jesus? Só você pode dizer. Só você pode relacionar. Aliás, eu acho que você deve fazer isso. Esse, aliás, é uma boa lição de casa, vamos dizer assim, para aqueles que estão participando dos grupos semanais, grupos de comunhão, né? O que é que você tem alcançado em Cristo Jesus? Tenta fazer uma relação numa página de 20, 22 linhas. Eu tenho certeza que não vai dar. Você vai ter que usar o verso da página. Aleluia. Então, ande de acordo com aquilo que você alcançou. Mas para mim finalizar aqui, eu preciso fazer algumas orientações para finalizar a minha reflexão. Olha, é importante observar o seguinte: não se acomode com aquilo que você tem alcançado. Então, Paulo diz, andemos de acordo com aquilo que nós alcançamos. Mas é importante saber, não se acomode com aquilo que você já tem alcançado. Isso não basta. Vá em frente, deseje mais. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua família. Os teus filhinhos, e aqueles que são avós, os teus netos, precisam de mais. O teu testemunho, a tua vida
teu exemplo em Cristo Jesus. Eles precisam ver a operação de poder e da graça de Deus na tua vida, para serem impactados já nessa tenra idade. Segundo, não retroceda. Se você alcançou alguma coisa, você botou, usando a figura da terra, né? Se você botou o pé e falou, isso é meu, isso eu recebo em Cristo Jesus, isso faz parte da minha vida agora, né? Não retroceda, não volte, não abra mão daquilo que você já tem. Outro ponto, não desista de avançar, não desista de crescer, não desista de se aperfeiçoar por meio da graça e do poder do Espírito Santo. Tem um outro fator que nós não podemos perder de vista, que nos ajuda a aperfeiçoar e a crescer, que é a comunhão do corpo. O corpo de Cristo, a igreja, é importantíssimo, e nós precisamos disso. A igreja, os irmãos, as irmãs, das mais variadas formas, são o canal que Deus elegeu para nos ajudar a crescer, a ser fortalecidos e a nos aperfeiçoar no serviço e na vida cristã, em servir ao Senhor. Outro ponto importante que eu quero colocar aqui é que proteja ou guarde aquilo que você já alcançou. Jesus disse, a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e guardar bem aquilo que nós temos, né? Então, são atitudes importantes. Agora, no meio disso, eu quero dar uma chamada de atenção para você. Tem pessoas, espero que não entre nós, mas tem pessoas que desenvolveram um hábito, estão sempre buscando a vontade de Deus. Eles querem saber qual é a vontade de Deus para fazer isso, para fazer aquilo, coisas pequenas, coisas do dia a dia, né? Não apenas decisões importantes, né? Passos importantes que a pessoa precisa dar na vida, mas para qualquer coisa querem saber a vontade de Deus. Eu não quero errar, eu quero saber a vontade. Aí busca o profeta, profetiza, né? Procura na palavra. Só tem um probleminha. Essas pessoas se acostumaram tanto a buscar conhecer a vontade de Deus, mas elas não andam naquilo que elas ouvem. Não andam naquilo que lhes foi revelado. Elas são tão mais interessadas em saber qual é a vontade de Deus. E aí lá dentro, no coração delas, elas vão avaliar, será que é de Deus? Será que eu faço? Parece simpático essa direção, então eu vou. Mas quando não lhe parece simpático, quando não lhe parece agradável, deixa na prateleira, deixa de lado e vai em frente. Então que nós não sejamos como essas pessoas que gostam de saber a vontade de Deus, mas não se apressam em fazer essa vontade. Contudo, nós temos que avançar, não retroceder e nem parar no tempo. Para finalizar aqui a minha palavra, eu quero lembrar a você o seguinte: as pessoas no mundo, nesse período de pandemia, elas têm feito de tudo para não adoecer. E se adoece, elas têm feito de tudo para que essa doença não leve à morte. Porque é isso que nós vimos desde o princípio. Mesmo sabendo que 85% das pessoas, ou 90% das pessoas que adoecem, não vão passar de uma gripe, ou uma gripe forte, com alguns sintomas a mais. Mas as pessoas que vão para uma UTI e que estão sujeitas a morrer, é um número bem pequeno. É um número pequeno, mas faz tempo que o Brasil está enterrando mais de 1.000 pessoas por dia. Não é nada fácil, não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas que no mundo têm enfrentado a pandemia, o que elas têm procurado fazer é sobreviver. Têm feito de tudo para sobreviver, para se esconder do vírus, para se afastar de uma situação que pode prejudicar não apenas sua saúde, sua família, seu emprego e assim por diante. Mas eu quero dizer para vocês que o povo de Deus, ele não tem uma atitude, ele não desenvolve uma atitude apenas para se esconder do vírus ou para sobreviver. O povo de Deus tem um compromisso dentro da pandemia ou de qualquer outra crise de continuar
crescendo e avançando no exercício da sua fé, no exercício do seu amor e no exercício de quem tem a vida, recebeu o dom da vida e pode compartilhar esse dom com aqueles que não têm. Então, aqueles que são da parte do povo de Deus, ainda que tomem todos os cuidados, se protejam de todas as formas, né? Ou busquem meios de não se afundar no meio de uma crise, como o mundo faz, tem sobre si esta responsabilidade de continuar servindo ao Senhor, de continuar crescendo na graça, de continuar a exercer fé, de continuar a dar testemunho, de continuar repartindo a vida do Espírito, a vida de Cristo que está em você. Eu sei que você não falou da boca para fora, mas no seu coração você está dizendo amém. Glória a Deus por isso. E para finalizar, eu quero ler 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Vou finalizar com esta leitura. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Pedro está escrevendo uma carta para muitos cristãos, não apenas de uma localidade, mas de uma região muito ampla, né? A sua carta iria circular por muitos lugares. E ele está falando nessa carta a respeito de sofrimento, porque os cristãos daquela época já estavam sofrendo perseguições, havia muitos problemas. Então, nessa carta, Pedro fala muito sobre sofrimento, e aqui, no final da carta, ele menciona isso novamente, ele diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ou depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia! Glória a Deus por isso. Amados, o mesmo Deus de graça, depois que nós passarmos por algum tipo de crise, por algum tipo de sofrimento, por alguma dificuldade que venha para nos abalar, mas não nos derruba, Pedro diz aqui, Ele mesmo, o Senhor mesmo vos aperfeiçoará. Agora eu vou usar outros termos de outra tradução, de outra versão. Aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e fundamentará, ou estabelecerá. Aleluia. Para o mundo, passar por uma pandemia como essa é sobrevivência. Sair do outro lado e tentar recomeçar com aquilo que sobrou. Para o cristão, passar por uma pandemia como esta é uma oportunidade de ser aperfeiçoado, confirmado na fé e como servo que anda com Deus, servo ou serva, oportunidade para ser fortalecido e oportunidade para ser fundamentado ou estabelecido. Aleluia! Sinal que a tua fé te sustentou. Sinal que a tua vida com Deus te manteve firme e forte. Sinal que a tua comunhão com o Espírito e com a igreja não abalou o teu coração. E você continua tão convicto, não tão convicto, mas muito mais convicto no Deus que você cria e que você sabe que é presente e poderoso para entrar, interferir e trazer vitória em toda e qualquer situação, crise ou abalo que qualquer pessoa pode enfrentar. Aleluia! Glória a Deus. Por isso, amados, faça a recomendação apostólica que está em Filipenses 3, verso 16. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já temos alcançado. Mas protege,
guarda o que você alcançou e não retroceda, nem se acomode. Amém? Vamos orar para isso antes de voltarmos a louvar ao Senhor. Fique em pé por um instante. Eu gostaria que, eu vou orar por isso, mas eu estou me colocando diante do Senhor e diante desta palavra. Esta palavra veio ao meu coração enquanto eu estava adorando ao Senhor. E esta palavra é uma voz do Espírito Santo para os nossos corações. Então vamos deixar que esta palavra penetre e nos ajude a assumir no dia a dia a mesma postura que Paulo orienta o povo aqui a tomar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra. Amém. Nós te louvamos pela direção e ensino que o Espírito Santo nos dá nesta manhã. Nós te louvamos porque a tua palavra diz que quão boa é a palavra dada no tempo oportuno. E nós cremos que esta palavra, Senhor, das Escrituras, é oportuna para os nossos corações esta manhã. Querido Espírito Santo, penetra com esta palavra no coração de cada um daqueles que aqui estão e daqueles que nos seguem nas redes sociais. Penetra e opera com a tua palavra. Ajuda-nos a manter uma atitude forte e clara no dia a dia, como diz a palavra, e como o Senhor Jesus andou da mesma maneira até o final da sua jornada. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente da mesma maneira, e glorifica o teu nome, opera a tua obra, fortalece-nos, aperfeiçoa-nos, estabelece-nos mais e mais a cada dia, como igreja do Senhor, forte e ativa para servir ao Senhor, e como servos e servas do Senhor, como família bendita do Senhor, para andar na fé e no poder do Espírito Santo, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor de todo o coração ainda.